Marcelo Odebrecht era o maior empresário do Brasil, uma figura praticamente impossível qualquer coisa chegar, arranhar ele. Ele passou 2 anos preso, brigou com o pai. Agora o Odebrecht voltou, né? Tá com um novo contrato com a Petrobras, agora com outro nome. Conta um pouco sobre a Odebrecht, né? Depois eu quero perguntar também sobre os batistas, né? Que ali realmente o pessoal admitiu, né, a corrupção, mas agora parece que cancelaram as multas. Vamos lá. A Odebrecht, ela fez os crimes com um nível de sofisticação e de profissionalismo que a gente não viu em nenhum outro caso. A Odebrecht era completamente fora do padrão. Primeiro, a gente encontrou a corrupção das várias empreiteiras envolvendo Alberto Youssef, mas a gente não tinha prova ainda da Odebrecht, isso no final de 2014. Foram meses de trabalho duro. O Reinaldo Azevedo saiu em defesa da Odebrecht, disse que a Odebrecht jamais se envolveu em corrupção. Lembra disso? E a gente era muito cobrado nessa época, as pessoas não lembram. Mas no começo de 2015, a imprensa toda cobrava. E a Odebrecht e a Andrade Gutierrez, que eram 2 empresas grandes que a gente não tinha pegado. Por que não tinha pegado? Porque não faziam parte do esquema básico do Alberto Youssef. E a gente precisava angariar provas consistentes. E se não tivesse nada errado, a gente não ia fazer nada, evidentemente. Mas a gente tinha suspeitas, tinha indicativos. E a gente foi seguindo o rastro das provas. E no caso do Odebrecht, por exemplo, como eu comentei antes, eram offshores usadas em vários países e que tinham contas bancárias em diferentes países. Para vocês terem ideia, ela corrompeu em 12 países e lavou dinheiro em outros 10. Alguns ex-presidentes corrompidos foram condenados à morte, não foram? Prisão perpétua e tudo mais, né? Isso, teve até gente que se matou, né? Ex-presidente que se matou. O caso Lava Jato atingiu aí pelo menos 14 presidentes e ex-presidentes da América Latina. Não foi um caso nacional do Brasil. Ali a gente teve prova de corrupção envolvendo muita gente. E a Odebrecht, ela profissionalizou o pagamento da propina a um tal ponto em que ela tinha um sistema, que era o setor de operações estruturadas. Eles tinham essa área, esse setor dentro da empresa. Dentro desse setor, eles tinham 2 sistemas, o MyWebDay e o Drowsys. Eram sistemas eletrônicos formatados para gerenciar o pagamento da propina. Eles colocavam ali quem ia receber, eles colocavam o valor, eles colocavam qual era o centro de custos, de onde que ia sair o dinheiro, de qual obra que ia sair o dinheiro. Então, eles colocavam tudo ali. E a gente tem tudo isso. Foram, na verdade, até 415 políticos de 26 diferentes partidos mencionados pela Odebrecht. Se você pegar lá a relação lá dos sistemas, muito mais gente recebeu propina, segundo as planilhas. Tá, mas, agora, essas pessoas não podiam ser acusadas só com base nas planilhas. Mas eles tinham um sistema de pagamento de políticos que, às vezes, não tinha contrapartida, porque eles apostavam no político. Aquele político vai brilhar, isso. Toma aqui 500 mil de doação, sem o cara ter roubado. Caixa 2, pode acontecer sim. Ela fazia isso também, claro. As empresas, elas doavam por baixo do plano. Teve político ali que não roubou nada e recebeu doação. Sim, o próprio Bolsonaro recebeu uma doação e devolveu. Ele não pediu a doação. Esse caso eu não sei. Ele recebeu uma doação e devolveu. A doação da JBS, R$200 mil. Então, a JBS não estava com a gente, ela não me inteirei desse fato. Agora, como que a gente lidava com esse fato? Porque, como eu estava dizendo, não basta ali estar no sistema, justamente por isso, porque pode ser uma doação, pode ser um erro, alguém inseriu e depois não pagaram, pode ser que era um caixa 2, né, e não uma corrupção. Então, como que a gente tratava um caso como corrupção? A gente só tratava o caso como corrupção quando a gente ouvia todo mundo, quando a gente pegava as provas e quando a gente tinha prova da contrapartida, do que o político fez. Então, se a Odebrecht e as pessoas envolvidas falavam, esse cara aqui, ele recebeu tanto, foi para fazer tal ato que favorecia a empresa aqui, dessa forma no Congresso. A gente ia lá, olhava os atos do cara, olhava o que o cara tinha feito, e se tinha prova consistente de que era efetivamente corrupção, aí a gente acusava por corrupção. Se não, o tratamento era de caixa 2. Em geral, esses casos dos grandes políticos ficaram todos no Supremo. E a investigação do Supremo é uma investigação muito difícil, não era uma investigação tão eficiente como a de Curitiba. Não tem investigação no Supremo. É muito difícil, por quê? Porque em Curitiba, como é que funcionava? Toda investigação do Brasil, como é que funciona? Fora no Supremo, tá? Toda investigação do Brasil é assim, ó. Você ouve uma pessoa aqui, estou investigando e estou ouvindo o Felipe como testemunho. O Felipe fala, olha, foi tal pessoa que, na verdade, sabe. O que eu faço? Pego e ouço a outra pessoa. Aí a outra pessoa fala, não, é fulano, é ciclano. Eu vou lá e ouço outro. Não, tem isso aqui que você pode coletar porque a pessoa foi em tal lugar e fez um check-in no prédio tal para entregar propina. Eu vou lá e requisito informação daquele hotel para ver se a pessoa no dia tal entrou lá
e vejo se o político entra lá no mesmo dia para ver se eventualmente as duas pessoas estavam lá. E eu vou seguindo o rastro da prova. Aí, se eu preciso quebrar um sigilo bancário, telefônico, para ver se a pessoa estava no mesmo lugar, se as herbes se encontram, se as antenas que elas usavam de celular eram as mesmas antenas, se elas se encontraram, para ver o sigilo financeiro, fiscal da pessoa, para ver se teve um aumento patrimonial indevido, etc. Se eu preciso quebrar o sigilo e adotar essas medidas, aí eu vou para o juiz e peço uma autorização judicial e ela sai aí em uma semana, num juiz eficiente. Como é que é no Supremo? No Supremo, cada um desses passos que eu dei, desses 5, 6 passos aí, você tem que ir pedir autorização para o juiz para fazer. Cara, e o juiz demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, o ministro, 4 meses, 6 meses. Então, para você fazer aquilo que a gente fazia em 1 semana, 2, na Força Tarefa em Curitiba, no Supremo demorava 1 ano, 2. Não tem como. Porque não é 1 semana, 2 de investigação. São anos fazendo aquele ritmo acelerado das 2 semanas. Só que lá no Supremo, você transformaria isso em 2 décadas. Não tem como a investigação funcionar. Por isso que o foro privilegiado é uma porcaria, é feito para não funcionar. É feito para não responsabilizar as pessoas. O Joaquim Barbosa, do Mensalão, ele disse: foro privilegiado foi uma invenção dos políticos para se blindarem. Essa foi a mensagem. A não ser agora que é usado, né, contra alvos políticos em perseguição. Aí eles fazem o foro funcionar, né? Aí eles atraem para lá, atropelam todas as garantias, fazem o que quiserem e você não tem para quem recorrer.